Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Uma pessoa, ao fazer um pingado, nome conhecido da mistura de café com leite, usa 250 ml de leite a 90 graus Celsius e 50 ml de café a 60 graus Celsius. Qual deve ser a temperatura final da mistura, em graus Celsius? Admita que as densidades do leite e do café sejam iguais a 1 grama por centímetro cúbico e que os calores específicos do leite e do café sejam respectivamente 0,9 calorias por grama grau Celsius e 0,5 calorias por grama grau Celsius. Vamos lá, vou começar aí anotando as informações, pois a gente tem que separar as informações de dois corpos diferentes. Então nós estamos trabalhando com uma mistura. A gente está misturando leite com café. No caso, nessa ordem que foi dada as informações. Então vamos começar aí. A questão começa falando que você tem um volume de leite igual a 250 ml. Isso a uma temperatura, que é a temperatura inicial, de 90 graus Celsius. Isso daí é misturado com uma certa quantidade de café. No caso aí, um volume de 50 ml. A uma temperatura de 60 graus Celsius. A questão falou também no texto os calores específicos dessas substâncias, né? No caso do leite, 0,9 calorias por grama grau Celsius. E no caso do café, 0,5 calorias por grama grau Celsius. E disse que ambos possuem densidades iguais. No caso, a densidade do leite é igual à densidade do café, que vale 1. Só de saber que é igual já é suficiente para a gente resolver esse problema. E no final, a gente quer descobrir a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final dos dois. Então, levando em consideração que só haverá troca de calor entre o leite e o café, não tem mais ninguém influenciando, um sistema isolado, o que nós podemos afirmar é que a quantidade de calor trocada entre eles, somada, tem que dar 0. A quantidade de calor pode ser latente ou sensível. Aí depende se está mudando o estado físico ou a temperatura. No caso, em nenhum momento a gente está tratando de mudança de estado físico. Então estamos tratando de calor sensível, associado à mudança de temperatura, que a gente pode calcular como mc delta θ, tanto para o leite como para o café, cada um com as suas respectivas informações. E somando isso tudo no final, tinha que dar 0. Sendo que nós não temos as massas do leite e do café. Nós temos o volume e temos a densidade. Com a densidade, com o volume, a gente consegue calcular a massa, pois a densidade é a massa sobre o volume. Eu nem preciso fazer esse cálculo, porque se os dois têm densidades iguais, as massas elas são proporcionais aos seus volumes. Então, nessa equação aqui, se eu coloco os volumes nos lugares das massas, eu não altero a minha resposta, independente de eu calcular ou não. Se eu fizer o cálculo com a equação da densidade, no final eu tenho que obter a mesma resposta, não vai fazer diferença. Então eu já vou colocar direto ali o valor do volume no lugar da massa, pois são proporcionais. Então no caso aqui do leite, 250. Calor específico, 0,9. Variação de temperatura, temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a inicial, que vale 90. Agora eu vou colocar as informações do café. A massa dele é proporcional a esses 50 ml. Calor específico, 0,5. E a variação de temperatura é a temperatura final, que eu quero descobrir, que é a temperatura de equilíbrio, menos a inicial, que para o café é 60. Então a gente montou uma igualdade com apenas uma incógnita, então a gente consegue resolver. Então vamos fazendo aí as contas aos poucos. Vamos começar com essa aqui. 250
vezes 0,9 dá 225. 50 vezes 0,5 dá 25. Depois disso, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva, multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, o que a gente vai obter aqui é o seguinte: 225 vezes θ é 225 θ. 225 vezes menos 90 dá menos 20.250. 25 vezes θ dá 25 θ. 25 vezes menos 60 dá menos 1.500. Isso tudo junto tem que dar zero. Então agora eu vou juntar os termos que estão multiplicando θ e os termos que são apenas números. 225 θ mais 25 θ dá 250 θ. Como esses dois termos numéricos eles são negativos, a gente vai somar os valores e manter o sinal. Se a gente pegar esse resultado e jogar para o outro lado da igualdade, no final das contas eles vão ficar positivos. Então, 20.250 mais 1.500 dá 21.750. E para a gente descobrir o valor de θ, basta tirar o 250 que multiplica ele. Se ele está ali multiplicando, se eu tiro e passo para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. E 21.750 dividido por 250 é igual a 87 graus Celsius. E esse gabarito aí, ele está na letra A.